O homem integral, depois se matricular em um não mais o cara legal. Terapia de grupo. Gil, um homem bonzinho em seus 50 e poucos anos, revelou que sua esposa era solidária às suas aderir a um grupo. No entanto, ele nutria um medo secreto de que ela estaria irritada com o que o nome do grupo parecia implicar. Como deixar de ser um cara legal e tornar-se uma cafajeste usando a lógica típica de um cara bonzinho? Gil questionou por que qualquer mulher poderia ficar solidária se os homens tornarem-se não legais. Porque cara bonzinhos tendem a ver tudo muito preto no branco em seu pensamento. A única alternativa que eles conseguem ver é que seria o bom então se tornarem-se cafajestes ou idiotas. Eu frequentemente lembro aos caras bonzinhos que o oposto de louco é louco ainda. Tornar-se um cafajeste não é a resposta. A recuperação da síndrome do cara bonzinho não é sobre ir de um extremo ao outro. O processo trata de romper com padrões ineficazes do cara bonzinho, não envolvem tornar-se não legal. Em vez disso, significa tornar-se integral. Ser integrado significa ser capaz de aceitar todos os aspectos sobre si mesmo. Um homem integrado é capaz de abraçar tudo que faz dele um homem único. O seu poder, sua assertividade, sua coragem e sua paixão, assim como as suas imperfeições, seus erros e seu lado negro. Um homem integral possui muitos dos atributos seguintes. Ele tem um forte senso de si mesmo. Ele gosta de si próprio assim como ele é. Ele assume a responsabilidade de ter suas próprias necessidades atendidas. Ele está confortável com sua masculinidade e sua sexualidade. Ele tem integridade. Ele faz o que é certo, não o que é conveniente. Ele é um líder. Ele está disposto a prever e proteger daqueles que cuida. Ele é claro, direto e expressivo sobre seus sentimentos. Ele pode relacionar-se e dar sem buscar aprovação ou buscar a resolução de problemas. Ele sabe como estabelecer limites e não tem medo de trabalhar por meio de conflitos. Um homem integrado não se esforça para ser perfeito ou ganhar a aprovação dos outros. Ao contrário, ele aceita-se tal como ele é. Verrugas e tudo. Um homem integrado aceita que ele é perfeitamente imperfeito. Fazer a transformação de um cara bonzinho para um homem integrado não acontece pela mera tentativa em ser um bom homem. Romper com a síndrome do cara bonzinho demanda abraçar uma maneira totalmente diferente de ver a si mesmo e ao mundo. Uma mudança completa no próprio paradigma pessoal. Deixe-me explicar. Paradigmas. A paradigma é o roteiro que usamos para navegar a jornada da vida. Todo mundo usa esses mapas de estradas e todo mundo acha que o seu mapa é o melhor. Paradigmas muitas vezes operam em um nível subconsciente, mas eles determinam grande parte das nossas atitudes e comportamentos. Eles servem como um filtro através do qual processamos as experiências de vida. Dados que não se encaixam ao nosso paradigma é descartado, nunca chegando à nossa mente consciente. A informação que se encaixa ao nosso paradigma é ampliada pelo processo cognitivo e adiciona um suporte ainda maior para esse modo particular de ver as coisas. Paradigmas, como mapas de estradas, podem ser ótimas ferramentas para acelerar-nos ao longo da jornada. Infelizmente, se eles estão desatualizados ou imprecisos, podem enviar-nos a uma direção errada ou infrutiferamente conduzir-nos em torno do mesmo bairro de cidade. Quando isso acontece, muitas vezes, continuamos tentando mais vigorosamente encontrar nosso destino desejado, enquanto sentimos-nos mais e mais frustrados. Mesmo que um indivíduo após utilizar um paradigma inexato ou desatualizado possa pensar que seu comportamento faz todo sentido, aqueles ao seu redor podem estar se perguntando o que ele poderia estar pensando para agir dessa maneira como age. A maioria paradigmas são desenvolvidos quando somos jovens, ingênuos e relativamente impotentes. Eles são muitas vezes baseados em interpretações imprecisas de experiências da infância. Uma vez que são muitas vezes inconscientes, eles raramente são reavaliados ou atualizados. Talvez o mais importante, eles são assumidos como 100% precisos, mesmo quando eles não são. O paradigma do cara bonzinho ineficaz. O paradigma do cara bonzinho define que, se eu posso esconder meus defeitos e tornar-me o que eu acho que os outros querem que eu seja, então eu vou ser amado, ter as minhas necessidades atendidas,
e ter uma vida livre de problemas. Mesmo quando este paradigma é ineficaz, caras bonzinhos só veem uma alternativa: tentar com mais afinco. Caras bonzinhos são notoriamente lentos aprendizes e esquecem-se incrivelmente rápido quando seus paradigmas são desafiados. Sua inclinação é validar seus sistemas de crenças que têm provado serem consistentemente inviáveis, mas estão tão incorporados em sua mente inconsciente que desafiá-los equivaleria a uma heresia. É difícil para caras bonzinhos considerar fazer algo diferente, mesmo quando o que eles estão fazendo não está funcionando. Jason, cujas dificuldades sexuais com sua esposa, Heather, foram introduzidos no início do capítulo, é um bom exemplo da frustração que pode resultar de um paradigma cara bonzinho ineficaz. Jason tinha um pai controlador perfeccionista que colocou exigências irrealistas sobre Jason e seus irmãos. Seu pai acreditava que havia um jeito certo de fazer tudo, o seu jeito. A mãe de Jason era uma mulher emocionalmente dependente que viveu para seus filhos. Quando sua mãe estava carente, ela sufocava seus filhos. Quando as crianças tinham necessidades, ela foi muitas vezes emocionalmente exagerada na resposta. Jason aprendeu a lidar com sua experiência de infância, desenvolvendo um paradigma que incluiu crenças de que se pudesse descobrir como fazer tudo certo, ele poderia reunir a aprovação de seu pai e evitar sua crítica. Crenças de que se ele respondesse à carência de sua mãe sendo atencioso e carinhoso, ela estaria disponível a ele quando ele tivesse necessidades. Crenças de que se ele nunca fosse um problema, ele iria começar a receber o amor e a aprovação. Crenças de que se escondesse seus erros, ninguém jamais iria ficar chateado com ele. Como um filho, Jason era muito ingênuo e impotente para perceber que não importava o que ele fizesse, ele nunca iria atingir as expectativas de seu pai. Da mesma forma, não importava o quanto ele estava dando, sua mãe carente nunca estaria disponível para cuidar dele. Ele não podia ver que não havia realmente nenhuma maneira de fazer tudo certo. E, independentemente de quão bem ele acreditava que escondeu suas falhas ou erros, as pessoas ainda poderiam ficar com raiva dele. Mesmo quando seu roteiro de infância não poderia levá-lo na direção desejada, a única opção que ele podia ver era apenas tentar fazer mais do mesmo. A única coisa que seu paradigma realmente fez foi criar uma distração aos seus sentimentos de medo, inadequação e inutilidade. Em idade adulta, Jason tentou aplicar seu paradigma da infância até na sua relação com sua esposa. Como sua mãe, sua esposa foi apenas uma preocupação quando ela estava emocionalmente carente. Como seu pai, ela foi crítica e controladora. Ao aplicar o seu roteiro de infância no seu casamento, tentando fazer tudo certo, estar atento e carinhoso, nunca sendo problema de nenhum momento, escondendo seus erros, Jason criou uma ilusão de que ele poderia obter a aprovação de sua esposa o tempo todo, e estar sexualmente disponível sempre que ela queria, e nunca ficar irritado com ela. Seu paradigma defeituoso impediu de ver que não importa o que ele fizesse, sua esposa ainda às vezes seria fria, crítica e indisponível, e que talvez ele precisasse que ela fosse assim mesmo. Mesmo quando seu paradigma era tão ineficaz na idade adulta como era na infância, a única opção que Jason parecia ter era tentar melhor, fazendo algo diferente. Fazer tudo o oposto pode não ser a resposta para se livrar da síndrome do cara bonzinho. Fazendo algumas coisas diferentes pode. Nos últimos anos, tenho observado inúmeros homens fazendo algo diferente, aplicando os princípios contidos neste livro. Esses homens transformaram-se de caras bonzinhos ressentidos, frustrados, impotentes em indivíduos assertivos, com poderes, e mais felizes. Quando caras bonzinhos decidem fazer uma mudança, algumas coisas interessantes começam a acontecer. Entre outras coisas, eu vi estes homens aceitarem-se tais como são, usarem seus erros como valiosas ferramentas de aprendizagem, pararem buscar a aprovação dos outros, experimentar relacionamentos amorosos e íntimos, fazerem suas necessidades prioritárias, encontrarem pessoas que são capazes e dispostos a ajudá-los a satisfazer as suas necessidades, aprenderem a dar literalmente,
sem expectativas ou vínculos. Encararem seus medos. Desenvolverem integridade e honestidade. Definirem limites. Construírem relacionamentos significativos com outros homens. Criarem relacionamentos saudáveis, mais satisfatórios com as mulheres. Experimentaram expressar seus sentimentos. Combateram os problemas diretamente. Desenvolveram uma relação íntima e sexual satisfatória. Encontraram paz com dentre as reviravoltas da vida. Pergunta para ajuda. Caras bonzinhos acreditam que devem ser capazes de fazer tudo por conta própria. Eles têm dificuldades em pedir ajuda e tentam esconder qualquer imperfeição ou sinais de fraqueza. Romper com a síndrome de cara bonzinho envolve reverter esse padrão. Recuperação da síndrome de cara bonzinho depende de revelar-se a si mesmo e aceitar receber o apoio de pessoas confiáveis. É essencial, portanto, que os homens que querem se libertar da síndrome do cara bonzinho encontrarem pessoas seguras para auxiliá-los neste processo. Eu incentivo que o início desse processo da recuperação de comportamento cara bonzinho seja feita com um terapeuta, terapia de grupo, grupos de 12 passos, de um líder religioso, ou amigo próximo. Desde que cara bonzinhos tendem a procurar a aprovação das mulheres, eu fortemente incentivo-os a iniciarem este processo com os homens. Para alguns caras bonzinhos, o conceito de homens de confiança pode parecer um paradoxo, mas eu recomendo mesmo assim. Eu tenho tido que grupos de homens são importantes na terapia para a recuperação do cara bonzinhos durante vários anos. Alguns dos aspectos mais significativos da minha própria recuperação da síndrome do cara bonzinho, mesmo antes que eu soubesse o que isso era, ocorreu no contexto dos grupos de terapia de 12 passos. Mesmo que eu tenha certeza que é possível libertar-se da síndrome de cara bonzinho sem a ajuda de um grupo, recomendo, pois essa é a ferramenta mais eficaz que conheço para facilitar o processo de recuperação. Quebra atividades livres. Se você se reconhece ou alguém que você ama pelo que você tem lido até agora, continue a ler. Este livro apresenta um guia prático e eficaz para se libertar dos efeitos negativos da síndrome de cara bonzinho. Este programa tem trabalhado para inúmeros homens e pode funcionar para você ou um ente querido. Para facilitar esse processo, eu apresento várias atividades de libertação durante todo o livro. Estas atividades de libertação servem para facilitar a mudança de paradigma que é necessária para a recuperação da síndrome do cara bonzinho. Elas não só ajudarão a recuperação de caras bonzinhos, mas ajudaram também a entender de onde vieram seus paradigmas. Ainda vão ajudá-los a substituí-los por outros mais precisos e atualizados. Essas definições dos pontos de recuperação de caras bonzinhos trabalham de tal forma que irá ajudá-los a começar a fazer coisas de forma diferente. Quebra livre. Atividade número 1. Escrever até 3 possíveis pessoas de confiança ou grupos que podem ser capazes de fornecer suporte para você na sua recuperação a partir da síndrome do cara bonzinho. Se ninguém vem à mente, busque da sua lista telefônica e procure conselheiros ou grupos de apoio na lista telefônica. Anote 3 nomes e números de telefone e chame-os quando terminar este capítulo. Se você é empregado de uma empresa com um programa de assistência ao trabalhador, este é outro recurso.